Olá, amores da minha vida! Tava meio sumidinha, mas voltei. O assunto dessa semana é super divertido. Pra você que gosta de maquiagem, ou então pra você que é aspirante a maquiador, ou então você que é maquiador, tá no início e quer uma aula prática sobre esse assunto, vem comigo. O assunto da semana é corretivos coloridos. Vamos aprender a usar de uma forma que a gente consegue colocar no nosso dia a dia, daquele jeito que eu gosto de ensinar, né? E eu quero mostrar pra vocês hoje que a história do corretivo amarelo da Mary Kay não serve pra todo mundo. Sim, ele não serve pra todo mundo. Não é todo mundo que pode usar o corretivo amarelo. E eu vou mostrar pra vocês o porquê de não ser todo mundo, né? Quero começar explicando uma coisa pra vocês, que é a teoria. Não existe eu explicar corretivo colorido sem uma teoria por trás, porque é muito difícil. Então aqui tá um círculo cromático. Isso daqui ajuda completamente na nossa maquiagem, tanto para profissional quanto para automaquiagem. Qualquer pessoa consegue entender esse círculo. Ele é fácil, eu vou ensinar. As cores. A teoria do corretivo colorido é a seguinte: as cores opostas, elas se anulam. Então, quando a gente tem um vermelho, ele vai anular uma mancha esverdeada. Quando a gente tem uma mancha arroxeada, vai ser anulada por um corretivo amarelo. E assim vai. A gente usa essa teoria daqui. Só que muitos profissionais de maquiagem, eles não entendem a teoria das cores, que é a colorimetria, que é a história por trás do corretivo colorido. Então, eu sei que pra você que tá se formando agora, isso daqui vai fazer muito sentido. Muitos lugares ensinam errado ou pior, fazem a gente entender goela abaixo, sem entender o porquê daquilo. E isso é muito ruim. Como o meu foco aqui não é ficar explicando a teoria das cores, eu vou explicar, mas se você tiver algum interesse, pode me falar comigo, não tem problema nenhum, e eu te explico melhor, a fundo, né? Então, vamos lá. Essas cores do círculo cromático que estão aqui, qualquer cor, existe o valor tonal dela. O que é valor tonal? Valor tonal é o quanto puro aquela cor é, né? De uma forma geral, o que eu posso falar pra vocês quanto valor tonal de qualquer cor. Se ela é muito clara, se ela é muito escura. Existem 3 cores que são as primárias: amarelo, azul e a vermelha, ou magenta. Dependendo de como é a leitura, pode ser vermelha. E existe o amarelo puro, o azul puro e o vermelho puro. E o valor tonal, ele varia do amarelo mais claro ao amarelo mais escuro dentro da pureza daquela cor, sem nenhum tipo de mistura, sem ser um amarelo esverdeado, um amarelo laranjado, apenas amarelo. Então isso é o valor tonal, é a quantidade de branco e preto que tem dentro da cor. Essa loucura que eu tô explicando, pra que eu tô explicando isso? Porque assim como existe o valor tonal da cor, existe tonalidade da nossa pele. A nossa pele pode ser clara, média ou escura. Independente se você é negra, quente ou negra fria, independente de você ser a Branca de Neve. Independente. Existe tonalidade da pele. E o valor tonal da cor, ela tem que se casar a cor, a tonalidade da pele. Então, se você é negra, você vai usar um corretivo escuro, com valor tonal escuro, entendem? Não pode ser um corretivo salmão, tem que ser um corretivo laranja. Se você é negra, você vai usar um corretivo amarelo escuro. Você não vai usar um corretivo amarelo claro. Isso é valor tonal. Aqui é para negros e aqui é para quem é muito clarinho. E eu sou média, por exemplo. Aí vem a marca e tenta resolver a nossa história de vida, fazer o produto servir para todo mundo. Então, vamos entrar na história do corretivo da Mary Kay. O corretivo, eu não tenho ele aqui, infelizmente, mas eu já usei ele por anos. Ele entrou muito na moda. E às vezes a gente usa achando que o amarelo vai ser que vai cobrir a nossa olheira. Porque todo mundo fala assim pra gente:
É porque a olheira, você tem que olhar o fundo da olheira, né? Se a olheira tem veia arroxeada, se ela tem veia amarronzada, se ela tem veia... Aí você olha e fala assim, caraca, minha olheira é marrom e eu tô vendo marrom e é marrom. Não é? Tô mentindo. É isso, a gente não consegue enxergar esse fundo. A não ser que seja um especialista, uma dermatologista, quiçá. Então eu já tô entregando o ouro pra você, sem a parte da teoria do fundo da sua olheira, porque não tem toda essa necessidade, gente. As pessoas confundem muito. O corretivo colorido, ele veio, assim, pra confundir a nossa cabeça. A verdade é essa, tá? Então, o fundo tonal, ele é super importante. Se você é negra, você vai usar um corretivo escuro, amarelo escuro. Você não vai procurar um corretivo da Mary Kay, porque o corretivo da Mary Kay, ele é aquele meio termo, ele é pra atender todo mundo. E ele não serve pra todo mundo, nenhuma maquiagem serve pra todo mundo. Ele não vai servir pra quem é muito claro e ele não vai servir pra quem é muito escuro. Ele vai servir pro meio termo. Então, a gente, com o valor tonal, a gente consegue encontrar qual é o corretivo adequado para nossa cor. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Se você é negra, você tem que procurar corretivos mais escuros, com cores mais fortes. Se você é mais clarinha, você tem que procurar cores mais fracas, mais pastéis, pro corretivo. E aí, dada esse valor tonal do corretivo, em relação à tonalidade da nossa pele, vamos entrar na parte dos corretivos e para que eles servem cada um. Aí você vai olhar a olheira e vai falar, tá, qual é a cor da minha olheira? Minha olheira é verde, minha olheira tá com veia marrom, tá com fundo. Sua olheira é marrom, ok? Meu olho, por exemplo, ele é muito fundo, então a minha olheira ela acaba sendo muito destacada e muito marrom. Você tem que gravar se você tem um fundo quente ou você tem um fundo frio ou um fundo neutro de pele. Qual é a sua subtonalidade? Eu sou mais puxada pro quente, então eu vou usar um corretivo amarelo. Essa paletinha daqui é da MAC e ela é profissional, mas ela ajuda também você na sua automaquiagem. Se você sabe, a minha cor certa de vida, tá? É essa daqui, NC30. E essa daqui é a parte... Se você tem um fundo rosado, essa aqui é a parte do rosado. E o corretivo colorido que você vai usar é o salmão. Então, história vai ser resumida no seguinte. Primeiro, valor tonal, que é a quantidade de luz que tem no corretivo colorido. Esse é um corretivo amarelo para uma pele negra. E esse é um corretivo amarelo para minha cor. Olha a diferença. Entenderam? Olha como é que tem muito mais luz do que aqui. Isso aqui é pra pele negra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para tampar a olheira é se você tem pele de fundo quente ou fria. Meu fundo é quente, então minha olheira eu vou tampar com o amarelo. Se você tem pele neutra, tanto faz, tá? Os dois vão dar certo. Se você tem pele fria, a Mary Kay, a própria Mary Kay, né, fez esse daqui, que ele é o salmão. Olha só. Que aí ele vai tampar a olheira de quem tem pele fria. Então, voltando, recapitulando, o amarelo, ele tampa manchas arroxeadas, na história lá do círculo cromático, pra quem tem fundo quente. E o salmão, ele tampa também com fundo arroxeado, mas pra quem tem pele fria. Então a gente resolveu aqui duas cores de corretivo. Se você tinha dúvida se o corretivo salmão da Mary Kay funcionava pra você, eu acho que eu já respondi. E se você tem dúvida em relação ao corretivo amarelo, também acho que já resolvi. Não é pra todo mundo. A segunda cor, verde. Corretivo verde, pra que serve? Ele serve pra mancha avermelhada. O que são manchas avermelhadas? Se você tem rosácea, por exemplo, se você tem espinha, ou se você tem muita acne. Tem gente que tem acne no rosto todo, né? Tem muita. E aí você pode comprar um primer, por exemplo, verde, que vai resolver. E aí você só tem que prestar atenção no valor tonal. Não pode ser aquele verde escuro, tem que ser um verde mais claro. Esse daqui, por exemplo, já é um verde mais escuro. Então, se você tem um corretivo que agora veio a ficha, que seu corretivo colorido não tá servindo pra você porque ele é muito escuro, porque o valor tonal dele é muito escuro, existem corretivos brancos, que aí você mistura com um corretivo
colorido, e aí você chega na cor certa pra você. Se você é muito clarinha, você tem que usar um corretivo verde bem clarinho. Corretivo lilás, pra que serve? Particularmente e profissionalmente, eu nem trabalho com corretivo lilás, tá? O que eu acho sobre corretivos coloridos, que eu não falei no início? Hoje em dia, a gente praticamente não usa. Em algum momento da nossa história, assim como a técnica do contorno, surgiu o corretivo colorido. E ele já foi usado. Mas hoje em dia existem produtos muito potentes, existem corretivos muito potentes que vão resolver, bases com altas coberturas que vão resolver o seu problema, a não ser que seja um caso muito específico. Então o corretivo colorido ele só serve para casos muito extremos. Assim como se você tem uma olheira muito bizarra, você vai tratar com uma dermatologista, você não vai ficar usando um corretivo colorido. Eu não sou muito a favor do corretivo colorido não, tá? Deixo essa minha opinião aqui. Então, o corretivo lilás ou corretivo roxo, vai depender, tá? Vai do lilás clarinho ao roxo. Eles servem para manchas amareladas, como por exemplo, melasma. O que é o melasma? O melasma é uma mancha marrom, muitas das vezes com fundo quente. Por ter esse fundo quente, é mais amarelado, e aí a gente corrige o amarelo com o roxo. Lembra lá no início da história do círculo cromático? Então, esse é o momento que a gente utiliza. E por fim, tem o corretivo vermelho, que a gente utiliza em manchas esverdeadas. Ou a gente usa no caso da falta da cor, que é o vitiligo. A gente usa para poder adicionar a cor que tá faltando e depois a gente passa a base. E aí, com isso, eu fico com a última pergunta que provavelmente você está se fazendo. Como eu aplico o corretivo colorido? Corretivo colorido, diferente do corretivo normal, a gente aplica primeiro ele e pontualmente, aonde a gente tem aquela coisa que está incomodando. Como, por exemplo, uma espinha. Eu vou lá e aplico só na espinha. Ou então na olheira, como, por exemplo, aqui. Eu aplico só aqui embaixo. Diferente do corretivo normal, a gente aplica primeiro e depois passa a base. O corretivo normal a gente usa primeiro a base e depois o corretivo. Então, para terminar, eu vou fazer para vocês olharem, do lado de cá eu vou aplicar o corretivo amarelo e do lado de cá eu vou aplicar o corretivo salmão. E vocês vão ver a diferença do fundo, que praticamente não vai dar, porque a minha pele ela é neutra. E eu vou conseguir disfarçar a minha olheira com os dois, por ser neutra. Vou deixar vocês com essa dúvida. Corretivo colorido é essa loucura mesmo. Mas espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu nesse vídeo. Um beijo! Don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not